Or will you fucking fight back? Me chamou a atenção que uma das respostas que mais, que eu tinha uma curiosidade, ninguém fez a pergunta específica, né? Ele mesmo já saiu falando sobre o porquê que ele estava entrando, começando um trabalho pela metade, digamos assim. Primeiro o Landim falou sobre isso e ele corroborou as palavras do Landim. Exatamente, olha, eu não queria isso aqui, né? Eu preferia começar no início do ano, mas o clube tem necessidade, a gente vai lá e faz, né? Ótimo. Essa seria uma pergunta de jornalista, vamos dizer assim. Então, esse formato de entrevista coletiva é um formato que um pouco favorece o jornalismo, né? Porque alguém faz uma pergunta um pouquinho mais contundente, né? Aí você não responde, o natural seria vir alguém em cima, não, espera um pouquinho, você não respondeu aquilo, coisa, não é assim que funciona. É alguém que vai lá e levanta a bola depois. Então ele vai saindo. Nesse momento, o Tite faz uma entrevista completa, um pronunciamento completamente político, sem se comprometer, falando de equilíbrio, conceitos gerais, assim, né? No final das contas, saímos. Eu entendo do ponto de vista do Tite e do Flamengo isso. Entendo, embora o meu desejo seja ver o Tite falando de coração aberto, mas as coisas não são como a gente gostaria que fosse, elas são como são. O Tite, se você analisar, ele não dá nenhuma entrevista desde a eliminação para a Croácia. Ele não fala. E um dos motivos pelo qual ele não queria trabalhar no Brasil, e assim, convites não faltaram, inclusive desse programa, para receber o Tite para falar de Copa. O Tite não quis. Primeiro porque ele ficou muito enlutado com a perda da Copa, entrou num casulo pós-mundial, não quis nem ouvir as propostas que chegaram para ele, como a da Coreia do Sul, do Equador, logo depois da Copa. E um dos motivos que ele não queria trabalhar no Brasil, é que ele entendia que ao assumir um clube nesse ano, ele traria o papo de Copa do Mundo para o dia a dia do clube dele. Por que que o Neymar não bateu o pênalti? Por que que o Pedro isso? Por que o Vinícius Júnior aquilo? Então eu acho que ele se preparou muito para essa entrevista para aquilo que ele não gostaria de entrar nos detalhes. Copa do Mundo, seleção é passado na vida dele. Para enterrar, né? Ele não quer falar, não vai falar agora. E como treinador do Flamengo, dificilmente a gente vai ver o Tite falando de Copa. Sobre trabalhar ou não esse ano, que ele falou lá atrás, eu acho que ele se saiu bem, porque essa virou uma questão da imprensa. O fato de que uma vez o Tite prometeu que não trabalharia mais nesse ano, dizendo que, inclusive, se ele trabalhasse, ele falou num podcast, né? Poderiam chamá-lo de mentiroso. Ele acabou falando aquilo, mudou de ideia, todo mundo tem direito a mudar de ideia, ele passou rapidamente pelo tema hoje, como eu acho que deveria ter feito. Falou muito pouco, se expôs muito pouco. Eu vou pegar uma fala que eu acho que, assim, do que o Tite falou, eu acho que é o que mais dá para debater, que é essa daqui, ó. O treinador tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não o contrário. Por que eu acho que essa fala é uma fala importante? Porque foi o oposto do que a gente viu com o antecessor dele. O Sampaoli chegou na apresentação e falou a mesma coisa. Aliás, ele falando bem amigos, antes mesmo de ser treinador do Flamengo, que o treinador é que tem que se adaptar aos atletas e não o contrário. Mas na prática ele não fez aquilo que ele pregava. E acho que quando o Tite fala isso, acho que primeiro que a prática dele é diferente do Sampaoli. Essa nunca foi uma questão na vida do Tite. Ele já jogou com 3 zagueiros no Grêmio, já jogou mais defensivamente no Corinthians, já jogou mais ofensivamente. Na seleção, então, era um time super ofensivo, basta ver a quantidade de atacantes que levou para a Copa. Eu acho que essa fala é uma fala que dá um bom debate, porque é justamente isso que pegou com o antecessor do Sampaoli. E talvez explique o fracasso da temporada rubro-negra. E mostra muito o perfil do Tite, né? Ele é um treinador que encontra conforto para se adaptar ao ambiente. Eu vou usar sempre o exemplo de 2010. Ele assume o Corinthians, depois do Adilson Batista. O Mano deixa o Corinthians líder do campeonato. O Adilson assume na sequência, e era o melhor nome naquele momento. Não dá certo, né? As coisas não dão certo. O Tite chega para se adaptar àquele Corinthians efervescente da reta final de 2010. E ele começa o processo para o time que ganharia o Campeonato Brasileiro em 2011. Ele se adaptou aos jogadores que deixaram o clube, fez algumas trocas, né, abriu mão de alguns outros nomes, até o próprio Everton Ribeiro ele encontra nessa reta final de 2010. E ele se adapta ao ambiente. Anos depois ele retorna também em 2015 com o Corinthians que ele já conhecia, que ele já tinha sido campeão, e se adapta de novo às novas mudanças. O Corinthians que perde Paulo Guerreiro, ele transforma ali o ataque do Corinthians de uma outra forma de jogar.
Então eu acho que isso diz muito sobre a característica do Tite, né? Ele é um treinador que se adapta muito bem ao ambiente e faz com que o ambiente também se adapte a ele, né? Não de uma forma impositiva, porque ele é um cara muito agregador. Eu acho que esse é um dos grandes méritos dele nos inícios de trabalho, principalmente. Uma outra fala que eu acho que é digna de registro, assim, de debate, é quando ele falou dos objetivos ainda para esse ano. Precisa buscar vaga na Libertadores. Embora certamente exista gente que acredita numa reviravolta, que o Flamengo, que hoje é o 5º colocado, possa buscar o Botafogo numa grande reviravolta, que, por exemplo, o Flamengo fez em 2009, ao ser campeão brasileiro. Quando ele fala que o objetivo é a vaga na Libertadores, ele está colocando os pés no chão e acho que ele acerta, porque senão ele cria uma expectativa pela qual ele teria de responder depois, caso a loucura, porque seria uma loucura, loucuras acontecem de vez em quando, mas seria uma loucura enxergar uma grande reviravolta. Então ele tem os seguintes jogos para dirigir o Flamengo ainda nesse ano. A estreia dele será contra o Cruzeiro, fora de casa, nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Depois ele enfrenta o Vasco, no Maracanã, como mandante. Aí visita o Grêmio. Olha como intervalos são curtos entre os jogos, dia 19, 22 e 25. Quarto domingo. Aí recebe o Bragantino, com quem hoje ele disputa uma vaga direta na Libertadores. Aí depois recebe o Santos, sempre com intervalos de 3 dias entre os jogos. Aí encara o Fortaleza fora de casa. Depois o Palmeiras em casa. Aí o Fluminense do Fernando Diniz. E aí sim ele vai ter um intervalo, que é na próxima data FIFA. 10 dias depois do Fluminense, ele encara o América. Não. Sim, 10 dias depois do Fluminense, ele vai encarar o América. O América não é 2 de novembro? Ah, não, é embaixo, tá. Isso. Perfeito, desculpa. Depois ele recebe o Galo, aí ele recebe o Cuiabá e termina o campeonato contra o São Paulo de Dorival Júnior. São os jogos que o Flamengo tem. Tem muito ponto em disputa ainda, evidentemente, mas acho que ele acerta em tratar como objetivo a Libertadores, senão ele tem que responder. Se ele falar em título, que não chega lá, ele vai ser cobrado por algo que ele falou. E tem o seguinte também, né? Muita gente vai pegar essa data FIFA e vai olhar, olha só, o Tite teve 8, 9 dias, né? Porque ele chegou na segunda passada, o jogo é quinta, enfim, acho que vai dar isso mais ou menos. Só que não dá para esquecer que nesses dias ele não teve o Gerson na seleção, ele não teve o Arrascaeta na seleção do Uruguai, ele não teve o Pulgar, que está voltando, né, porque recebeu o cartão amarelo. Então, assim, o setor do meio-campo, que é o setor, né, mais importante de um time de futebol, ele não conseguiu treinar nesses dias que ele teve. Então, só para a gente não perder essa dimensão, né, porque ele deve ter aproveitado para outras coisas, bola parada, e mesmo assim, né, os jogadores participam de bola parada. Né? Ele e a comissão vinham estudando os últimos 10 jogos do Flamengo. Então eles vinham já debruçados, mas uma coisa claro, outra coisa é trabalhar com os executores das ideias, né? Exato. Ele não teve, né, de forma integral isso. E quando ele fala, Rizek, sobre se adaptar ao modelo dos jogadores, a característica dos jogadores, acho que pega muito também que ele não vai, não é por conta disso que ele não tem que ele vai diminuir a intensidade dos treinamentos ou que não tem muita coisa a ser ajustada no Flamengo. Porque talvez passe a impressão que as coisas vão se ajustar por conta própria, pelo ambiente, porque ele é um cara agregador, mas o Flamengo precisa ser treinado. É claro que o Tite tem essa noção, mas imagina um Flamengo que ele vai preparar mais defensivamente já para a partida contra o Cruzeiro. Não significa um time retrancado, mas um time mais focado na defesa. Por exemplo, os jogadores do Flamengo gostam e se adaptam melhor em jogar de um jeito. Não é porque ele tem crenças diferentes daquilo que isso será um problema. Ele vai se adaptar, como aliás fez ao longo da carreira dele.